Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em sua vida, em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos estudando no primeiro trimestre de 2023, Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lições bíblicas CPAD, classe de adultos. E estamos já na lição de número 8, que traz o título O Avivamento Espiritual no Mundo. O texto áudio desta lição está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, o versículo 5, que diz: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Verdade prática da nossa lição diz que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, versículos 7 ao 10, e também o capítulo 47, os versículos 1 ao 5 e também o versículo de número 9. Lembrando que a nossa lição sempre tem objetivos específicos. O primeiro é explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. O segundo objetivo é identificar os grandes avivamentos no mundo. E o terceiro e último é mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a espalhar a palavra de Deus, compartilhando este e outros vídeos nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos aqueles que têm deixado as suas mensagens, que têm orado por nós. Meus queridos, eu inicio esta pré-aula fazendo um questionamento. Com toda a sinceridade do meu coração, este é um questionamento. Haverá um grande avivamento antes do arrebatamento? Na nossa lição, o nosso comentarista, ele cita na introdução: cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Veja que muito bem colocou o comentarista, Deus pode. Por quê? Porque Deus pode todas as coisas. Agora, não aqui, mas em muitos casos eu ouço professores, teólogos, dizendo que antes do arrebatamento da igreja haverá sim um tremendo avivamento. Eu faço uma pergunta: será mesmo assim? Qual é a base bíblica para esta afirmação? Deixando bem claro que não é o comentarista da lição que está afirmando isso. Ele está dizendo que Deus pode. E Deus pode sim, Deus pode todas as coisas. Mas muitos teólogos afirmam que haverá sim um grande, um tremendo avivamento antes do arrebatamento. E tomam alguns textos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, que falam que nos últimos dias haverá um mover. Mas esses últimos dias, é preciso deixar bem claro que estes últimos dias se iniciam desde o momento em que Cristo ressuscitou, desde a morte e ressurreição de Cristo, desde o Atos 2, quando o Espírito foi derramado, já é os últimos dias. A expressão últimos dias na Bíblia Sagrada, ela quer dizer que é a última dispensação
a última administração divina antes da vinda de Cristo. O que eu vejo no cenário atual é, na verdade, uma apostasia. Nós estamos tendo um esfriamento espiritual na maioria, não em todas, há exceções. Na maioria das igrejas temos um esfriamento espiritual, temos uma apostasia na nação brasileira, e não só na nação brasileira, mas em muitas outras nações do mundo também. Então a pergunta que eu faço aqui é: qual a base bíblica para se afirmar que haverá um grande avivamento antes do arrebatamento? Eu não sei. Se alguém souber essa resposta, pode deixar aí nos comentários. No primeiro tópico da nossa lição, nós temos o avivamento no tempo do profeta Ezequiel. Eu vou repetir aqui algo que trouxe no trimestre anterior, quando nós estudamos exclusivamente sobre o profeta Ezequiel. E houve duas lições que são muito importantes hoje aqui, que foi a lição que nós estudamos a respeito do capítulo 37 e também a lição que nós estudamos a respeito do capítulo 47 no nosso canal. No trimestre anterior, você tem todas as 13 pré-aulas do profeta Ezequiel, se você não participou. Então, eu vou repetir algo que eu já disse no trimestre anterior. Ezequiel capítulo 37 é um texto que fala de Israel. É um texto que é destinado originalmente a Israel, mas nós fazemos aqui uma analogia com a igreja. Não estamos substituindo Israel pela igreja, porque isso não se deve fazer. Toda vez que nós substituímos igreja por Israel, Israel por igreja, nós causamos uma confusão na teologia e é fácil se perder. Então o texto é óbvio, se refere a Israel, mas o que fazemos aqui é uma analogia, é uma aplicação teológica. Em Ezequiel 37 nós temos diferentes fases. Nós temos primeiro ossos espalhados, depois nós temos nervos ligados aos ossos, depois nós temos carne sobre os ossos, pele sobre o corpo e, por último, espírito no corpo. Cada uma dessas frases tem um significado na história de Israel. Por exemplo, ossos espalhados. É Israel disperso. Em 722 a.C., o Reino do Norte foi levado cativo pela Síria. Em 586, o Reino do Sul por Babilônia. Israel voltou à sua terra, os judeus voltaram, mas no ano 70 da presente era, houve uma outra dispersão, a maior delas, quando o general romano Tito, ele entrou em Jerusalém e destruiu e devastou a cidade, e os judeus foram espalhados. Então, ossos espalhados fala de Israel sendo disperso desde o ano 70 da presente era. Depois nós temos nervos ligados aos ossos, que é a congregação judaica pré-1948. Então, do ano 70 até o ano 1948, Israel esteve espalhado. Então, os nervos começaram a ser ligados até chegar o ano de 1948. E o que acontece lá em 1948? Carne sobre os ossos. Israel se torna uma nação. E é interessante que um brasileiro estava envolvido nisso, Oswaldo Aranha, uma reunião importante da ONU. A partir dali, Israel volta a ser nação reconhecida. Carne sobre os ossos, o corpo está se formando novamente. Depois nós temos pele sobre o corpo, que é Israel durante a tribulação. E por último, espírito no corpo, que é Israel depois da conversão nacional. Porque apesar de Israel estar como nação hoje, eles ainda estão esperando o Messias pela primeira vez. Mas
na vinda gloriosa, eles reconhecerão Jesus Cristo como o Messias a quem rejeitaram. Então, haverá uma grande conversão nacional. Então, esta é a aplicação do texto de Ezequiel 37 com relação a Israel e a história do avivamento, tá? Porque, primeiro, Israel precisa existir como nação para haver, sim, um grande avivamento. Ezequiel 47, texto que também se refere a Israel, mas nós fazemos uma aplicação teológica para a igreja. Ezequiel, capítulo 47, ele contempla a visão de um rio que nasce do templo e, na verdade, são águas que a princípio tocam o tornozelo, depois as águas já estão nos joelhos, depois as águas já estão nos lombos e depois já não é possível mais caminhar por dentro desse rio. É necessário sim nadar, conforme está no nosso texto áureo. Então vamos lá, águas pelos tornozelos, Ezequiel 47 agora. Fala do novo convertido que acabou de receber o batismo no Espírito Santo. Lembrando que eu não estou fazendo uma exegese do texto, eu estou trazendo uma aplicação teológica prática em cima de um texto que é destinado à nação de Israel. Águas pelos tornozelos, fala do novo convertido que acabou, melhor dizendo, de receber o batismo no Espírito Santo. Águas pelos joelhos, através da ação do Espírito Santo e o estudo da Bíblia, descobre-se a realidade do mundo espiritual. Então, esse novo convertido, quando ele chega nesta parte em que as águas do rio já atingem os seus joelhos, ali o Espírito Santo, através da oração, através do estudo da palavra, começa a trazer realidades do mundo espiritual para essa pessoa. Agora esta pessoa caminha um pouquinho mais e as águas já dão pelos lombos, né? As águas já estão cobrindo os ombros. Aqui já se tem dons espirituais, dons ministeriais, diversidade de operações, tudo isso está presente na vida dessa pessoa, mas ainda falta algo, ainda não é a plenitude, ainda não está completo. Essa pessoa caminha mais um pouco e logo já não pode mais andar, porque é um rio imenso, profundo, que só se pode passar a nado. Então a pessoa está submersa. Isto é quando o crente chega à plenitude. Já não pode mais caminhar, é um rio profundo, é preciso nadar. Este último nível, o nível do submerso, é o nível que Cristo deseja levar os seus, mas poucos estão dispostos a renunciar tudo para nadar no rio de Deus. É preciso que os crentes de hoje, que esperam trazer uma resposta de Deus para esta nação, eles estejam cheios do Espírito Santo, conforme Atos 4 e 8. Eles estejam cheios do Espírito Santo, conforme Efésios 5 e 18, para que eles possam estar submersos nas águas do Espírito e ter condições para implantar o reino de Deus na terra. A partir do segundo tópico, nós vamos falar sobre os grandes avivamentos no mundo. E são citados apenas alguns aqui, até por questão de espaço, o nosso comentarista colocou apenas alguns exemplos aqui. Começando pela Europa, na Alemanha, os irmãos morávios. E por que essa palavra Morávia? Porque era uma cidade da República Tcheca de onde saíram estes irmãos. Eles fugiram da Morávia por causa da perseguição e encontraram abrigo em um conde na Alemanha, que é o conde que está citado aqui, o conde de Zinzendorf. Ele dá abrigo para os morávios e eles começam, através da oração, através da busca da santidade, um avivamento que foi rápido, que foi um grupo pequeno, mas que impactou não só a Alemanha,
a Europa, mas o mundo, porque eles saíram da Alemanha, vieram até para o continente americano, para a América Central. Um grupo chegou na América Central e não tendo como se infiltrar, não tendo como pregar o evangelho na América Central, eles se venderam como escravos, porque era a única forma deles atingir o povo. Se venderam como escravo, não deu muito certo a questão de se passar por escravo, porque eles não eram negros, né? Mas mesmo assim eles abdicaram-se, renunciaram suas vidas pela causa do evangelho, tudo isso pelo grande avivamento. Se você nunca leu, procure, tem muitos artigos na internet, há bons livros, há vídeos falando sobre os irmãos morávios. Na Inglaterra, nós vamos ter alguns nomes, muitos nomes, mas os que marcaram mais. Primeiro, George Whitefield. Ele incendiou a Inglaterra com mensagens vívidas e cheias de unção do Espírito Santo. No mesmo tempo, John Wesley, os irmãos Wesley, também o seu irmão Carlos Wesley, revolucionaram a Inglaterra, primeiro a Inglaterra e depois foram para os Estados Unidos, onde também foram poderosamente usados por Deus. E eles impactaram não somente com pregações, mas também por sua influência na sociedade. Eles eles conseguiram chegar no sistema educacional e também no sistema prisional, levando o Evangelho de Cristo. Nós, pentecostais, temos muito de Wesley, né? Nós temos muitas semelhanças na doutrina, principalmente a questão da soberania de Deus, a questão da salvação. A nossa doutrina tem muito de John Wesley e ele foi um marco não somente para a Inglaterra e para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. Ainda na Europa, ainda na Grã-Bretanha, nós temos o país de Gales, que foi também um berço do avivamento. E aqui nós temos um homem de Deus chamado Evan Roberts, que quando era adolescente ainda, recebeu visões de Deus com apenas 13 anos. Evan Roberts, através da vida dele, Deus fez coisas extraordinárias. Deus deu visões a este adolescente para impactar não somente o país de Gales, mas toda a Europa e também o mundo ficou conhecendo este avivamento. Cerca de 100 mil, isso mesmo, um pequeno país, 100 mil pessoas foram levadas aos pés de Cristo durante este tempo de avivamento no país de Gales. Chegando agora para o continente americano, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos muitos nomes que poderiam ser citados nesta lição, mas apenas alguns que aqui o nosso comentarista escolheu. Charles Finney. Charles Finney foi um dos líderes do segundo grande despertar. Foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual na América do Norte. Então, esse segundo despertar que vai se iniciar aí no finalzinho do século, em torno de 1890, 1900, onde vai começar esse movimento, é chamado de segundo despertar. Finney foi um dos responsáveis, foi um dos líderes desse movimento. Foi influenciado, é claro, por outros teólogos, como G. Campbell Morgan, que pregava contra a mornidão espiritual que dominava muitas igrejas e muitos líderes. O grande problema é sempre a mornidão espiritual. Pessoas que não são quentes nem frias, porque o frio você já identifica de maneira fácil, o quente também, mas o morna é muito difícil. E Campbell Morgan, ele pregava muito contra a mornidão espiritual e foi um dos influenciadores do ministério de Charles Finney. Todos esses nomes você pode ler, estudar, procurar se aprofundar na história deles. Vamos agora então às raízes
do movimento pentecostal. Em 1900 se destaca então Charles Fox Parham, e este vai ser considerado o pai do movimento pentecostal. É claro que o movimento pentecostal vai ser muito mais conhecido pelo seguidor de Charles Fox, por William Seymour. Mas antes de William Seymour, em 1901, em 1900, Charles Fox Parham, ele já abalava a América com uma mensagem quente, cheia de Deus, o fogo ardia em seu coração e ele demonstrava isso nas suas mensagens. Aí, em 1901, William Seymour, um negro, que estava na faculdade, mas tinha muitas dificuldades, porque ele não poderia nem assistir a aula dentro da sala de aula, então ele ficava no corredor, porque um negro não poderia estar junto com os brancos. Havia uma separação terrível nesse tempo, um tempo de muito racismo, e William Seymour vai ser alguém, um negro, que vai liderar um movimento nos Estados Unidos num tempo que os negros não eram nem reconhecidos como gente, se eu posso ser bem claro, como era os Estados Unidos da América nesse tempo. Então, em 1906, William Seymour vem para Los Angeles, começa um movimento na sua casa, que logo se tornou pequena, e em seguida ele teve que alugar um espaço, arrumar um espaço maior. E esse espaço foi na tão conhecida Rua Azusa. A Rua Azusa é onde tudo começou. Se somos pentecostais hoje aqui no Brasil, tem tudo a ver com a Rua Azusa, onde Deus começou esse movimento, liderado por William Seymour. As reuniões ali logo fizeram um grande movimento que não cabia dentro daquele espaço. Então a rua estava sempre cheia, as ruas próximas também, nos momentos de reuniões. A igreja de William Seymour, ele colocou o nome de Missão Evangélica da Fé Apostólica. E esse nome, Missão da Fé Apostólica, essa parte, foi o nome que Gunnar Wingre colocou aqui no movimento que se iniciou em 1911 no Brasil. Não era a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vai ser chamada e registrada a partir de 1918. Vamos falar disso mais à frente. Mas o nome era justamente esse, Missão Evangélica da Fé Apostólica. Muitas pessoas conhecidas vão passar pela Rua Azusa. Inclusive, os dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vão passar por essa rua. E também um outro conhecido missionário italiano, Luiz Francescon, que é aquele que vai vir para o Brasil também e vai dar origem à congregação cristã no Brasil. Então a Rua Azusa é um marco no movimento pentecostal. No último tópico, nós temos os avivamentos mudam a história. Então, o verdadeiro avivamento afeta a política, a economia e a cultura. Então, mesmo que seja muito bom nós estarmos entre quatro paredes, cantando, louvando, falando em línguas, avivamento é muito mais do que isso. Precisa influenciar o meio em que estamos inseridos. Então, a política, a economia, a cultura, por exemplo, a partir daí é que os negros nos Estados Unidos vão começar a ter voz, vão começar a ter direitos, começar a ser tratado como gente. É claro que somente décadas depois é que eles vão ter os mesmos direitos, mas é a partir dali de William Seymour que começa a primeira chama para que os negros tenham liberdade de viver como gente. O racismo vai começar a ter queda à medida que o avivamento chega. Então, o avivamento precisa atingir outras áreas. O avivamento muda a história. Ele traz o reino dos céus ao ambiente terreno. É trazer um pedacinho do céu à terra.
O avivamento também resgata a unidade do povo e traz alegria a este povo. No entanto, em alguns lugares, o fogo não arde mais. Não há nem brasas. Só relatos ficaram, somente história. Que podemos falar sobre a Europa? Hoje a Europa precisa de missionários. Igrejas se tornaram em muitas coisas, bares, cinema, casa de shows. Onde está o avivamento da Europa? Os Estados Unidos, berço do movimento pentecostal, mesmo sendo considerado um país protestante até hoje, vive um tempo de sincretismo religioso, vive um tempo em que o esoterismo toma conta. Onde está o avivamento dos Estados Unidos? Onde está o avivamento da Europa? Onde está o avivamento do Brasil, que fora trazido pelos missionários suecos? São perguntas que eu deixo no final desta aula. Mas o Espírito Santo deseja reviver, reacender, trazer o fogo novamente. Ele está procurando corações. E que o teu coração, aluno, professor, seja um lugar onde o Espírito Santo possa trabalhar, onde o Espírito Santo possa fazer a chama arder, para que tenhamos um despertar nesta hora final. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Se foi útil para você, não deixe de compartilhar, deixe aqui também o seu like, nos ajude em oração.